Oi, pessoa! Igor Janotti aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Outlier Podcast. Bora para um papo fora da curva. Meu nome é Igor Janotti e eu tô aqui do lado do Gustavo Campos, tudo bem? Senhores, hoje a gente vai ter uma conversa, um diálogo, no mínimo engraçado pra gente aqui. Você pode se apresentar aí, meu querido? Prazer, Igor. Prazer, Gustavo. Meu nome é Samuel. Sou advogado. Membro da gangue estatal. Não, um pouco, não sei. Vai lá. Sou advogado, eu sou especialista em direito eleitoral. Tenho MBA em formação em lideranças públicas e assessor do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Vulgo bicicletinha, né? Vulgo... Bicicletinha, ótimo. Bicicletinha, foda. Muito bom, Mas, não. Espero que ele não veja, né? Vai ver, com certeza. Pode continuar. Mas é isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, Igor. O Igor conhece ele de outros carnavais aqui. E Gustavo, conhecendo pela primeira vez, estou aqui à disposição. O que eu puder responder, o que eu souber responder, é claro. E, bom... Fala um pouquinho das Gerais aí. Verdade, eu também tenho um podcast das Gerais. Então você aí de casa que está assistindo, você vai pausar esse vídeo, vai acessar o podcast das Gerais agora, se inscrever. E depois você pode retornar aqui para a gente terminar assistindo. O podcast das Gerais é um podcast que visa justamente enaltecer a cultura e o povo mineiro, né? É gravado num belíssimo estúdio no Prado chamado Inbox. Você vai parar esse vídeo agora, você vai seguir as redes sociais agora também do Inbox. E o podcast das Gerais é um manifesto que eu e mais dois amigos, pelo todo o contexto que a gente sente que o Brasil olha para Minas Gerais, um sentimento talvez de não tão protagonismo que nem Minas Gerais merece, a gente cria um podcast que é bairrista sim, porque nós somos o estado mais foda da federação, e por isso a gente começa a chamar pessoas que vêm se destacando e se destacam ao longo da história, da atualidade em Minas. Então a gente cria esse manifesto em forma de audiovisual justamente para poder conversar sobre a história dessas pessoas que vêm se destacando, como também tomar um bom café mineiro, que é a nossa marca, e uma cachaçinha no final. Então, sigam aí o podcast das Gerais, o Manifesto Mineiro para os Mineiros, lembrando de colocar Minas no topo sempre. Você falou esse negócio de gente bairrista, eu acho engraçado que a gente sente aqui no Sudeste, no geral, tirando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é mais ostracizado que a gente ainda, que a galera sente que a gente no Sudeste, não, Rio e São Paulo, né? Não, em Minas... Foda-se, Minas, é isso. Então eu sinto realmente que tem esse negócio mesmo. É legal, cara. Legal que... Eu dei uma olhada no conteúdo, eu dei uma olhada nas coisas. Isso é bacana. Eu sou mineiro, apesar de não parecer tanto assim, né? Enfim. Você tá onde? Parece europeu. A gente pergunta no podcast, qual que é a sua origem? De onde que você veio? Como é que você veio parar aqui? Não, eu sou Belo Horizontino. Sou nascido e criado aqui durante um bom tempo, mas eu morei em tantos lugares que aí o pessoal geralmente... Eu acabei pegando alguns sotaques pelo Brasil afora. E aí o pessoal fala assim, beleza, tu mora aqui em Belo Horizonte há quanto tempo? Eu, tem 22 anos. Quê? Eu tenho 22 anos. Sério? Sério. Por quê? Porque não parece. E aí eu vejo muito isso mesmo. O pessoal fala, Minas, e Minas? O que tem em Minas? E eu acho muito engraçado isso. Bom, tem a melhor comida do Brasil, tem muita coisa lá muito legal. Tem que ir para poder ver. E aí o pessoal fala, sério, não, aqui é tão legal também. Não é legal. Minas é o estado mais diverso da federação. A gente tem ali o sul de Minas com uma presença muito forte, da conurbação com São Paulo e com Rio. Aí você pega e passa para o próprio Triângulo Mineiro, você já tem quase que um dialeto diferente. O norte de Minas é um outro dialeto, Vale de Jequitinhonha, a própria culinária, o sotaque, velho, não tem como explicar. Então, se você está assistindo esse vídeo, venha para Minas Gerais conhecer esse estado maravilhoso. Você já viajou muito aqui dentro? Aqui em Minas já um cadinho, né? Assim, eu fui mais para o norte de Minas. Meu avô, ele tinha um ranchinho ali em Buritizeiro, que é no caminho para Montes Claros. Então, assim, essa estrada são 6 horas de viagem. Então, a gente sempre vai parando nas cidades adjacentes. Minha família eu também família em Viçosa. Para você ter ideia, minha bisavó, ela teve 21 filhos por parte de pai.
Então, pô... Pouca gente. E por parte de... por parte de mãe. Por parte de pai, minha bisavó teve 8. Então, assim, eu tenho parente espalhado. Então, acaba que você visita... Muitos Tanto lugares. cidade. Minas tem mais de 800 municípios, né? Então, 152, eu acho. A última atualização que teve, né? então, assim, a gente tá falando de... Nem se eu quisesse conhecer todos também, eu tinha conhecido. Mas, pô, o que eu mais gosto de fazer é passar um final de semana ou algo assim, em alguma cidadezinha que não tem nada. Se eu olhar, jogar no Google, você não vai ter nada. Mas você vai ter aquele aspecto de cidade do interior que, porra, é foda. É, quase ANCAP, né? Os lugares. Quase. Não, mas é isso mesmo. Porque tem, eu falei isso, eu acho, no podcast anterior. Porque tem a zona rural da zona rural do município. Que já é uma zona rural, praticamente. Cara, assim. total. É tipo Santo Antônio do Rio Abaixo. Fica, sei lá, 3 horas daqui. O pai do meu irmão, ele é de lá. Cara, chegou energia elétrica lá tem, sei lá, 10 anos. É surreal pensar nisso, né? 10 anos chegou lá. Então, tipo assim, é o fim do mundo. Tem um ônibus por dia para poder chegar lá, se não me engano. É um negócio assim, tipo, é legal, é uma roça mesmo, assim. Onde ele tem a casa, tem a cidade, que é pequena. E aí tu anda, um negócio de barro ainda, assim, durante, sei lá, 30 minutos, aí você chega na casa. Eu falei, pô, que isso? É tipo umas coisas assim. Não, é muito foda. Tipo, eu tô falando esse ranchozinho que meu avô tinha no município de Buritizeiro. Já ouviram falar de Buritizeiro? Eu já ouvi falar, mas eu nunca fui. Meu pai da minha família é de Montes Claros. Ah, então você já conheceu. Mas Buritizeiro é uma cidade pequena já, sabe? Ela não deve passar dos seus 80 mil habitantes, ou nem isso. E lá a gente pegava na cidade, entrava numa cidade de terra, 1 hora adentro, e aí lá tinha um distrito que é menor ainda, que era Paredão de Minas. Talvez ele seja um pouco conhecido porque no livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão de Veredas, há uma passagem por Paredão de Minas. Se não tivesse esse Paredão de Minas, certamente ninguém, ou muitas poucas pessoas também não existe, né? Poucas pessoas conheceriam, porque realmente, literalmente, tem o Rio do Sono, que chega ali no final, e é uma rua de terra, que tem um boteco, uma pousada, que o dono da pousada é o dono do boteco, que é dono do negócio. E é isso. A comunidade, ela se sustenta numa economia porque não tem... Até mesmo acesso é extremamente precário. Mas isso que eu acho que é um charme que, às vezes, a gente tem na nossa particularidade aqui no nosso estado. E lá no seu trabalho com o Gabriel lá, o que você faz, velho? Cara... Eu trabalho com o Gabriel desde 2016, né? E aí acho que um pouco para poder falar como que eu cheguei lá, eu tenho que falar um pouquinho a minha história com a política. O background é importante. Exatamente. Não tenho família política, não cresci num círculo político, parente, amigos, nada disso. Depois de velho, eu fui saber, na verdade, que o meu bisavô, ele foi político de Pirapora, numa época, assim, 2 anos, e ele foi político na época, em 1940 ou 50, não, mentira, estou viajando. Acho que foi isso mesmo. Eu sei que não teve eleição para colocar ele lá, foi na época, porque é uma cidade menor, então por isso que eu acho que é um pouco da ditadura, mas enfim, não lembro exatamente. Eu sei que colocaram ele lá. Ponto. Ele ficou 2 anos só, e meu bisavô, ele era professor de letras da escola de Pirapora, então assim, ele não era político, só colocaram ele. Enfim. Então assim, eu não tive esse contato crescente, mas desde pequeno eu olhava para a política, eu via a política e eu não tinha aversão a ela, como a maioria das pessoas tem, principalmente quando você é criança. Quando você é criança, começa a passar Jornal Nacional, passa alguma coisa, você fica assim, que merda, deixa eu passar aqui. Pô, a maioria das pessoas, eu assim, tá, beleza. Não entendia, mas estava ali, curtindo. Foi então que, quando eu era um pouco mais jovem, eu entrei no grupo de jovens da igreja. E, bom, como a maioria das pessoas entram, eu entrei por causa de menininhas, para poder... Porque realmente tem muito isso. O grupo de jovens acaba que ele depois ele se transforma em algo mais voltado para a religião, mas... É muito ali o social, né? É muito social, pelo menos do meu ciclo na época era isso. Então eu entro nesse grupo de jovens, então meu ciclo social estava se construindo ali. Tem um certo candidato hoje na política, uma certa figura política, mas na época ele não estava destacado assim, que ele era o coordenador desse grupo de jovens e me chama para poder fazer uma campanha para ele. Eu devia ter em torno dos meus 13, 14 anos.
acompanhava política, mas, assim, legal. O que eu tenho que fazer? Você tem que panfletar por Belo Horizonte em porta de igreja no domingo e em comunidade. Beleza, vamos embora. Panfletando, velho. E que felizão. Falei, caralho. É mesmo? Adorando. E é isso que nós ganhamos. E aí eu acho que eu tenho uma emoção, porque é a primeira vez que eu participo de um processo, de um projeto, que ele ganha, ele é vencedor. E eu falei assim, caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Perfeito. 2 anos depois, esse mesmo candidato, mesmo líder, ele sai de novo para deputado federal agora. E me convida novamente a poder participar dessa empreitada dele. Eu falo assim, beleza, vamos dentro, o que eu tenho que fazer agora? Agora você vai coordenar uma equipe de rua minha. Eu falei, porra. Fiquei coordenando ali no Belvedere. Fui promovido. Fui promovido a pessoa que coordena as pessoas que vão entregar santinho na rua. Era só o bairro do Belvedere, a gente escolhia as rotas de onde seriam ali. Maravilha. E ali, quando eu tenho uma participação um pouco maior, eu tenho... E aí eu participo, eu vou no dia da apuração, a gente ganha, e eu falo assim, caralho, velho, você participar de um projeto que é vencedor é muito bonito, muito belo. Só que até então, assim, eu não tinha um olhar de que realmente é a política. Tipo, eu tô ali participando da festa da campanha, de campanha. Então eu tava me apaixonando pela campanha política, não pelo que a política podia fazer pelas pessoas, ou faz pelas pessoas. Espoliar. Né? Hã? Enfim, vai. Pode. Não sei. Tô Ignora, zoando. tá te Espoliar. Não, também. Fazer o quê, né? Ué, Faz parte. o sistema é foda, meu parceiro. Mas, e aí eu pego e eu ganho, e falo assim, porra, legal pra caralho, é isso que eu quero fazer e tudo mais. E eu começo a direcionar um pouco a minha vida, tanto academicamente como profissionalmente, para trabalhar com isso. Eu tinha um sentimento, ainda não tinha definido o porquê eu queria estar muito bem claro aquilo ali. Eu tive uma pessoa que nasceu de uma família com classe média alta, então eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios, de fazer viagens para fora, de conhecer outras realidades, e eu sempre tive um sentimento, tipo, velho, um pouco bairrista mesmo, assim, velho, Belo Horizonte, Minas Gerais é tão foda, pessoas são tão fodas, a academia da cidade é muito foda, por que Belo Horizonte ou Brasil ou Estado, a gente compara com algumas outras nações desenvolvidas, outras cidades, ou até mesmo que fora, tipo São Paulo, é tão merda assim, sabe, falando, tão desenvolvido, por que rola isso? Claro, não entendi ainda que muito disso é porque o jogo político brasileiro, ele é um jogo político atrasado, se preocupa muito mais em discutir sobre pautas de gênero do que o orçamento, para onde está sendo destinado de forma correta, sistemas de controle, de fiscalização. Então, isso eu fui entendendo que que Brasília suga de todo o resto também do mundo. Exatamente, né? Que 90% de tudo vai para lá para cima, então os estados nunca vão conseguir se desenvolver mesmo, que tem que ficar pedindo sempre bênção para lá. Então, assim, eu ficava... Mas antes de eu entender disso, eu só ficava assim, velho, por que não é? Por que não tá no topo? Por que não é desenvolvido? O que tá acontecendo? Então, 14 eu trabalho nessa campanha, começo a direcionar minha vida e eu tento fazer a PPGG da João Pinheiro, que é, para quem não sabe, como se fosse um concurso público que ele te dá uma formação universitária em administração pública, mas você termina a faculdade, você já está empregado no Estado. Olha lá, eu querendo viver pelo Estado, né? Mas não passo na João Pinheiro, mas eu entendo assim, tá, eu não preciso disso para poder trabalhar com administração pública, eu não preciso disso para poder trabalhar com política. O que eu preciso? Bom, deixa eu entender aqui. O curso de direito. Não sou advogado, mas eu não advogo, eu não tenho esse tesão pelo direito e tudo mais. Eu entendi o curso do direito, um curso que ele te abre e te ensina quais são as regras do jogo. Ele te mostra, olha, o Estado é formado dessa maneira, a Constituição é dessa maneira, as leis elas são construídas dessa maneira, os efeitos. Então, o curso ele me trouxe muito bem e foi por isso que eu escolhi. Então, meu objetivo quando eu escolhi o curso de Direito era me aprimorar com as regras do jogo, tecnicamente, para se um dia eu fosse um agente político, se um dia eu fosse trabalhar, eu não sou um cara que tá ali só para poder ganhar voto ou agregar alguma coisa, mas sim que eu tenha uma certa tecnicidade para poder defender o que eu penso e saber discutir. Porque daqui a pouco a gente deve falar mais, que certamente vocês vão me perguntar como que é a vida da Câmara Municipal hoje. E,
cara, um dos maiores problemas é justamente esse. Mas, nesse meio tempo, o que acontece? O cara que eu trabalhei em 2014, ele se alia a umas pessoas mais controversas da história, né? Tem pessoas que acham ele um herói, tem outras pessoas que talvez sejam o mais corrupto do Brasil, ou um dos, né? Eduardo Cunha. E aí, essa pessoa ela é linchada no cenário mineiro. Consequentemente, quem fez a campanha para ela é linchado também. Né? Eu recebi, e nessa época eu ainda estava nessa minha formação política, mais de 80, 100 ligações de parente meu, cara, me xingando. Falando assim, você é um corrupto também, não sei o quê. Cara, nesse momento eu falei assim, eu nunca mais eu vou... E foi a partir dali que eu falei assim, velho, nunca mais eu vou trabalhar para alguém, ou nunca mais eu vou decepcionar ninguém. Que se um dia eu vier pedir voto ou trabalhar com políticos, eu só vou trabalhar com pessoas que realmente acreditam nos valores, realmente que eu sou que traz transparência, realmente que eu não vou quebrar a cara e ter um tio meu, uma tia minha, uma avó minha me ligando, falando que tá decepcionado comigo. Porque, tipo, isso é foda, cara. Tabela, né, velho? Cara, isso é muito foda. E aí, eu, 2016, eu sempre gostei muito, porque já estava na faculdade, já estava na Milton Campos. Eu continuo estudando, ia ter as eleições, eu falei assim, cara, então tá. Agora eu sei que eu quero trabalhar com isso, eu estou estudando para isso, só que eu preciso ter a prática. E aí que eu conheço o Gabriel, que é o presidente da Câmara, ele foi professor substituto na Milton Campos, e é um cara que, para mim, hoje, ele é uma das mentes políticas mais brilhantes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele é uma pessoa que se destaca muito, não estou entrando aqui no lado ideológico dele, nem nada não, mas ele trouxe ele tem uma leitura de política, de sociedade, e até a mesma forma muito acima das demais. Tanto que ele é um dos fundadores do Renova BR. Não estou aqui para poder julgar se ele como que é, mas é uma escola que ela vai em contramão a tudo que o sistema político é. Que hoje, para você ser eleito no Brasil, você tem que pedir bênção para o partido, você tem que ser rico, você tem que fechar com líderes comunitários, você tem que gastar, dar assistencialismo. E o Renova BR ele vem numa contramão, que ele não olha o partido da pessoa, ideologia, mas ele ensina a jogar o jogo uma pessoa que não é da política, teoricamente uns outsiders, né? Ou não tão outsiders, mas são pessoas que teriam agora a oportunidade de ir igual para igual, né? Foi um cara fantástico. Então eu falo com ele, pessoal, Gabriel, eu quero trabalhar na sua campanha voluntariamente. Eu só quero aprender como é que faz campanha política, cara. Isso. E eu começo a conversar com ele na época da campanha, e aí eu percebi que, tipo, eu tava lá com ele e tudo mais, eu tava fazendo estágio, eu descobri que ele era coordenador da campanha do Calil também, em 2016, ele tava com... As duas professoras da Milton Campos estavam abrindo um escritório de direito eleitoral, justamente para poder fazer a campanha. Porque, também existe uma guerra eleitoral, uma campanha eleitoral no judiciário, né, que é o direito eleitoral, no qual eu me especializei posteriormente. E eu falo assim, Gabriel, por favor, velho, me indica nesse escritório para eu ser estagiário lá, cara. Porque eu vou poder trabalhar na sua campanha, tipo, full time. Outros horários fazendo missões e tudo mais, e eu vou estar no jurídico também fazendo isso. Ele me indica, eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas duas professoras maravilhosas, extremamente inteligentes, referências, que é a Virgínia Afonso e a Patrícia Henriques, duas professoras de Milton Campos. A Patrícia hoje, inclusive, é uma das juízes do TRE, né, foi reconduzida agora, uma mente brilhante no direito eleitoral, e a Virgínia sempre se destacou de uma forma ímpar no direito penal, né? Uma pessoa assim, fora de série. Então, começo a trabalhar com isso, trabalho com ela, acaba a campanha, o escritório que tinha sido formado inicialmente para poder fazer a campanha eleitoral de ambos, não tem muito o seu fim e acaba se desfazendo, acaba que meu vínculo de estágio não é prorrogado, e aí o Gabriel, ele ganha, né? Ele tem, então, 10.185 votos. No dia 31 de dezembro, no Réveillon, eu já estava assim, já tinha arrumado estágio em outro lugar, no escritório de direito ambiental, nada a ver. Mas assim, beleza, minha missão do ano estava cumprida. Ele me liga, na verdade, quem me ligou foi o Rafael, que é o chefe de gabinete, fala, Samuel, a gente está montando o seu jurídico, você topa entrar aqui? Eu falei, dentro. Não queria nem saber o valor, eu já ia entrar, se eles não me oferecessem nada, eu estava dentro. Uhum. E entrei, então desde em 2017 eu sou jurídico, técnico, legislativo do Gabriel. Então eu fiquei de 16 até 20 sendo técnico legislativo
do vereador Gabriel. Né? Eu era responsável por acompanhar ele em comissões, em fazer análise dos projetos de lei, dos projetos de lei tanto em comissão quanto votação em plenário, fazer os pareceres, pedidos de informações, ofícios, direcionamentos quanto a alguns temas, enfim. Então, essa parte toda técnica legislativa do mandato era eu e o Henrique que fazíamos. Em 2020, o Gabriel ganha novamente, ele é reeleito, e dessa vez eu sou deslocado da função. Eu saio dessa função mais técnica, mais legislativa, de formação minha, e passo por um outro ponto, que é uma gestão de projetos, e eu sou coordenador dos co-vereadores, que é uma iniciativa do Gabriel, de regionalização do mandato. É um mandato compartilhado, inicialmente, com 9 líderes que receberam votações diretas no aplicativo que o Gabriel desenvolveu, que era o meu vereador, hoje é o Tem Meu Voto. E eu sou coordenador desses 9 líderes eleitos, uma em cada regional de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 9 regionais, eleitos diretamente, né? Voto direto no sistema eleitoral. Então, eu coordeno esses 9. Passado o tempo, tivemos uma nova eleição recentemente, elegemos mais 27, então nós temos 36 co-vereadores, que basicamente a função dele não é ser uma extensão do mandato, ele ser um co-vereador, ele é como se ele fosse um vereador mesmo, na regional que ele tem. A única diferença é que ele não vota em plenário, mas ele é responsável por ter toda a conexão e a construção de uma rede ali na regional, naquela comunidade que ele está, e trazer as demandas, né, da população, realizar debates, ofícios, pedir informação, e eu faço essa coordenação e esse suporte tudo. Então, a minha função hoje muito é esta. Tem uma coisa que não sei se tem hoje ainda, mas tinha antigamente, que era tipo uns líderes de bairro, assim, tipo... Como que chama isso? Líder comunitário. Líder comunitário, né? Exatamente. Esse co-vereador é tipo isso? Cara, algumas pessoas realmente dão uma confundida porque há uma semelhança. O líder comunitário, geralmente, ele está ali justamente para poder pegar, seja de uma associação, ou seja de algum nicho, ou até mesmo do bairro, e ser aquele responsável que vai fazer a conexão com quem resolve o problema. Ou seja, ele vai escutar os problemas e vai levar para quem resolve. Talvez esse co-vereador seja um pouco de líder comunitário, sim, mas ele não está só numa comunidade específica, ele está em toda uma regional. É como se o Barreiro inteiro, que se fosse uma cidade seria a 8ª maior de Minas, você tem um líder comunitário para lá. Não, você tem vários líderes comunitários, porque o Barreiro é enorme. Mas você tem um co-vereador que é responsável por ele todo. Então, na verdade, ele está sendo quase que um intermediário nosso em ele escutar os líderes comunitários. Ele é um a mais. Ele é realmente como se fosse um vereador. Então, a gente sai um pouquinho também dessa relação de líder comunitário. Mas é voluntário ou recebe? Totalmente voluntário. É? Totalmente voluntário. Eles optam. E é claro, né, a gente tem que falar aqui porque são 36 co-vereadores, mas são 36 co-vereadores que têm potenciais eleitorais. Esses 36, obviamente, eles almejam, não sei se na próxima eleição ou nas próximas, serem candidatos. Eles querem ganhar capital político. Exatamente, também. Né? Então, tanto que na última eleição nós tivemos 2 co-vereadores que foram candidatos a deputado federal, um pelo PSB e um pelo Novo. Porque a intenção dos co-vereadores é justamente democratizar e regionalizar o mandato. Então, a gente não olha o partido, a gente não olha a ideologia que a pessoa é ou não. A gente quer saber o seguinte, olha, como é que está a estruturação da sua comunidade? Como é que está a Regional Leste? Como é que está o posto de saúde lá? Como é que está as EMEIs? Como é que está o centro cultural? Como é que está a questão da fiscalização da zeladoria do bairro ou da comunidade? Está funcionando? Que depois a gente parte para um outro debate. Então, assim, a gente está... A função dela é essa. Então, assim, a gente sai um pouco do debate ideológico e a gente entra no debate do dia a dia das pessoas, da vivência delas, entende? Massa. Isso é o trabalho que o Jordan Peterson fala nas 2 lições dele lá, né? Arrume seu quarto, depois vai corrigir o mundo, entende? É literalmente isso. Eu acho que é importante isso que você está falando. Assim, a ideia que nós temos como libertário é mais ou menos essa. Porque a gente quer reduzir ao máximo o poder que tem a federação, as coisas, a gente quer colocar num nível bem menor do que o que vocês fazem. Ainda é muito grande. A gente quer reduzir ao máximo isso para níveis, assim, nível individual.
Mas assim, é legal porque pelo menos estão fazendo uma coisa que hoje em dia eu vejo que os políticos não fazem no geral, porque não fazem importância pra eles. Porque pegaram uma pauta genérica, por exemplo, foi o que você falou, a ideologia de gênero. Vamos colocar ou não um banheiro trans no... Cara, a gente tem um país que tem fome. Tem um país que tem desigualdade. Tipo assim, desigualdade não é um problema per se você tem uma desigualdade que é justificada que as pessoas consigam sobreviver muito bem. Sobreviver não, né? Viver muito bem. E aí tem uma casta que é muito alta. Qual é a régua da desigualdade? Exato. E aí é bizarro que a galera olha pra isso e fala assim, pô, a gente tem que resolver isso agora, isso é um problema. Cara, isso é um problema. Eu concordo, tem coisas que são problemas. Mas assim, vamos resolver a fome primeiro, talvez? Exatamente, Rede né? de esgoto. Sabe? Assim, Tipo, um negócio... é uma parada exatamente. A gente tá aqui, enquanto a gente discute banheiro, questão de pronome, pô, 80% da população não tem saneamento básico, cara. Muita Sabe? gente não sabe ler, velho. Sabe, saneamento básico. Cara, uma outra situação que aconteceu no Rio recentemente, né, teve a parada LGBT lá, tava se discutindo sobre a presença de uma criança, né, foi uma foto, se eu não me engano, de uma criança na parada. E começou-se uma discussão ferrenha sobre, levar a criança ou não, ela está presente ali ou não. E aí começou-se em torno e teve uma observação de um amigo meu, que falou assim, primeiro é o seguinte, velho, cara... A gente está entrando numa pauta aqui, numa discussão se os pais da criança, como eles vão educar, né? E educar não só academicamente, mas educar levando uma confraternização, enquanto tem crianças igual ela na beca no beco de um morro com um fuzil vendendo droga. Entendeu? Tipo, pô, cara... É muito Você surreal. entendendo? É muito surreal. Você tá discutindo, tipo, velho, ok, você tá julgando o filho do outro, como é que ele vai crescer, enquanto ao lado você tá tendo um cara que, velho, esse pai nem vai crescer, porque ele vai morrer ali no meio. A expectativa de A vida vida dele é 20 anos, É 20 anos, isso que eu falava, ou ele muito vai bizarro. pra cadeia, ou ele vai pro caixão. Fraga, não tem muito sair. E esse tá preocupado com uma pessoa que, tipo, velho, tá num outro lado, saca? Então, assim, são os valores que existem hoje que estão sendo discutidos por causa dessa polarização, que é simplesmente surreal, velho. Você falou que você é mais bairrista e tal. O que você acha da questão da União ter muito poder assim, em cima do resto do país? Um país tão grande assim. Você não acha que poderia ser mais dissipado isso? Cara, total, velho. Isso que acaba muito com o desenvolvimento regional, velho, de uma cidade, né? Eu também venho estudando muito ferrenhamente cidades inteligentes. Eu já fiz o curso lá fora, tive a oportunidade de conhecer o plano diretor, estudar o plano diretor de Berlim pós-Segunda Guerra, como que a cidade que teve 90% da, sociedade, da cidade destruída pela Segunda Guerra conseguiu se tornar uma das referências na questão de mobilidade urbana, né, a rede de metrôs, ainda mais como que ela cresceu, porque a gente sabe que Berlim tinha Berlim Oriental, Ocidental, parte ali só. Então, assim, você não tem uma perspectiva de criar linhas de metrô ali numa ilha. Por quê? Mesmo assim, ela conseguiu se desenvolver e ter um sistema que funciona tanto com uma mobilidade de ônibus como uma mobilidade de trens e metrôs. Mas voltando para essa questão da recursos, isso limita muito o desenvolvimento de uma cidade ou de um estado, porque você tem sempre que fazer concessões, negociações com a federação como um todo para poder desenvolver qualquer tipo de infraestrutura mínima. Por exemplo, a gente está falando aqui, vou trazer um pouco da realidade de Belo Horizonte, o metrô de BH. Cara, construir uma linha, principalmente no Brasil, o custo do quilômetro do Brasil, seja por causa da mão de obra, seja por causa dos materiais, tudo, é muito caro. Uma cidade ela não consegue sustentar com o seu orçamento próprio. É impossível. Talvez a única cidade no Brasil que conseguiria fazer isso, São Paulo. Por isso que São Paulo tem mais linhas que o restante do Brasil juntos, praticamente. Porque fez isso antes também, né? Vamos ser sinceros. Exatamente. Pra você entender, o orçamento da cidade de São Paulo é igual ao orçamento de Minas Gerais. São 100 bilhões de reais ano. E aí, como é que Minas Gerais vai discutir o metrô se tem que ir lá toda hora ficar batendo na porta da federação? Cara, olha pra mim, por gentileza. Só que assim, nós temos 27 estados batendo assim, olha pra mim, pros meus problemas. Só que aí nós temos 27 assembleias com não sei quantos deputados devido à sua proporção batendo assim, cara, olha pra mim, por gentileza. E aí nós temos 5 mil municípios batendo, olha pra mim aqui, por gentileza. Cara, não tem como. Não vai desenvolver. Sabe, o metrô de Belo Horizonte ficou parado 20 anos porque era uma empresa estatal fodida
perdão pela palavra aqui, não sei se pode falar palavrão. Pode. Fica à vontade. Mas que, Faz tipo, Por favor. Por favor. pô, ficou 20 anos sem botar R$1 aqui. Por quê? Eleitoralmente, era mais negócio pegar o dinheiro da CPTU e botar no Nordeste. Por isso que foi fazendo o metrô de Salvador, foi fazendo esses lugares todos, e Minas Gerais não teve uma atualização por causa disso. Então, assim, quando você me pergunta, você acha que eu tenho que ir? Certamente. Porque quem que vive, quem que tem que fazer a gestão, quem que tem o orçamento, é quem tem na cidade, sabe? Não se você perguntar, sei lá, pro Lula, ou então, o que você acha de como tá, sei lá, a rua, sei lá, a Avenida Delta em Belo Horizonte, como é que tá? Ele, sei lá, que porra é essa, bicho? Sai de perto, saca? Tipo assim, companheiro, sai de perto. Então, assim, cara, existe muito essa coisa da galera que tá... quem conhece a sua própria casa é quem mora nela, não é? Então é muito simples. Você falou esse negócio de fracionar, né? Eu acho muito estranho, porque, assim, muita gente que a gente conversa e que não tem a mesma ideologia que a gente que é libertário, tem essa mesma proporção que você. Não, a gente tem que reduzir. Por que caralhos a gente não consegue? Porque, assim, a gente conhece gente que conversa com o pessoal, que tem... Quem não tem... Vou melhorar a pergunta. Quem não tem interesse que isso aconteça? Cara, primeiro, e aí eu vou trazer um pouco da Realpolitik. Primeiro que é muito bonito você ver toda a campanha política, principalmente para presidente ou para níveis, eles vão falar que eles querem rever o Pacto Federativo, que eles querem dar mais dinheiro para os estados. Bolsonaro falou isso, Lula falou isso, sempre falam. Por quê? Isso é bonito. Todo mundo fala assim, caralho, agora meu estado vai ter mais dinheiro. Chegam lá e por que eles não acontece? Cara, simplesmente porque eles não... Porque dinheiro é poder. E eles vão chegar lá e falar assim, para que eu vou ceder meu poder pra uma pessoa que tá aqui todo dia batendo na minha porta, me pedindo coisa? É isso, é muito simples. Porque quando a pessoa ela assume um cargo de controle que ela pode fazer uma diferença, ou ela não consegue, ou ela não tem interesse, ou o sistema é foda, meu parceiro. Porque, por exemplo, você rever um pacto federativo, você vai ter que convencer 503 deputados. Irmão, você vai ter que convencer ali a maioria deles a abrirem mão de decidir a vida das pessoas. Fala assim, olha, vamos votar uma coisa que você vai perder sua força, tá? E isso talvez não possa ser eleito, porque as pessoas vão começar a parar de olhar um pouquinho pra cá. Ok? Ok. Cara, o sistema é foda. Então, assim, por quê? E aí, isso dessa mesma maneira, acontece a nível estadual. Estado, da mesma maneira, sabe? Então, vai sendo um pouco disso, sabe? Porque o ser humano, talvez, ele é um ser que, quando ele está em posições de poder, às vezes ele deixa um pouco o que é certo de lado para olhar um pouco no que é benefício próprio para ele. Entendi. E aí vem meu ponto. Porque o libertário tem uma resolução muito simples para isso, que não vem ao caso, para poder resolver esse problema. É muito simples para a gente resolver. Não, na verdade não é bem assim. A gente tem que desnutrir para poder acabar, saca? E a gente precisa... É um processo muito longo para a gente poder, enfim, falar simplesmente igual a galera fala. Se acabar hoje, bicho, para com isso. É tipo assim, se acabar as doenças do mundo hoje, tá, faz aí. Sabe? Tipo, não é uma coisa simples, não é preto no branco, não é fácil assim. Enfim, culturalmente tem que mudar muita coisa, ok. O que importa é, o que você acha que vocês, hoje na situação atual, com política, com o processo todo como ele é feito, o que você acha que pode fazer para poder facilitar isso, já que você vai debater contra o juiz no tribunal do juiz? Como que você acha que a gente consegue resolver isso? Tipo, primeiro tudo parte de uma educação, fraga. Construção de educação. Isso aí é base para qualquer modificação seja de pensamento, de geração, de conduta. A educação ela é pilar para a mudança geracional. Primeiro que a gente tem que fazer uma mudança geracional na política. Hoje a gente tem, historicamente, a gente sempre teve famílias no poder, a gente sempre tem uma renovação ali de 60% do Congresso ou das câmaras, mas é uma renovação que quase que ela renova de pessoas que já eram antes, entendeu? Você não tem uma renovação de fato de geracional, de pessoas mais novas que estão com com outros pensamentos, com outras formas de fazer a política. Por isso que eu falei um pouco do Renova BR. Porque o Renova BR, de fato, ele trouxe uma renovação em 2018 de algo que era geracional.
que eram pessoas que não estavam nesse ciclo político que conseguem trazer umas perspectivas dessa. Então, quando você traz, e aí não só eu tô falando no Renova BR, mas você traz uma educação que, tipo, pô, a forma que hoje é o político eleito, ou quais políticos são eleitos, está diretamente impactado em qualquer tipo de mudança que a gente queira para a nossa sociedade, seja para enxugar a máquina pública, seja para tornar o Estado menos dependente de ações, seja ele para ter pessoas que talvez, ou não, ou o contrário, né, ou pessoas que querem que o Estado assuma cada vez mais controle, né, depende da ideologia, mas eu acho que é algo que a gente está aqui para poder, assim, a educação ser algo que vai realmente trocar esse ciclo que existe hoje, porque é um ciclo vicioso que já existe há Milênio. pelo menos desde 88, né? Vamos botar assim, que é 89, que é após a redemocratização do Brasil. Então a gente está assim com os mesmos nomes sempre, né, que figuram. Então, Aí quando você fala educação, é tipo o que a gente está fazendo aqui agora, por Exato. exemplo, é um tipo de... exatamente. Educação não é só a educação básica de qualidade, formal, que eu acho também que é necessária, porque ela é muito importante, porque se você tiver uma educação que ela sai desse modelo, né, que o pessoal gosta de falar, enfim, apenas acadêmico, mas você traz para ele aspectos da real life mesmo, cara. Você ter, tipo, desde pequeno, apresentar para uma criança noções de direito, empreendedorismo, ou outras situações da vida, política. Ou tudo mais que não tem na escola. Cara, exatamente. Porque, assim, eu acho que é interessante você conversar sobre, você aprender sobre... Mitocôndrias. Pô, talvez é interessante, cara, acho que sim. Não tô falando que é fundamental. Você saber a ligação de Kleber lá, e, sei lá, velho, umas paradas que, tipo, como é que você faz a velocidade da... Pô, talvez seja interessante, mas, cara, se depois você forma, você chega pra vida e fala assim, tá, deixa eu ver aqui, como é que eu consigo fazer uma gestão minha financeira? Será que eu tenho capacidade financeira de ter um carro e um celular bom? Ou fazer isso? Ou não? Cara, aí o que acontece? Hoje, 90% da população brasileira é endividada. Então, existe um... Entendeu? Você tem pessoas que, tipo, talvez elas vão se lembrar um pouco de coisas inúteis e elas nunca tiveram a oportunidade de aprender isso. Isso estou falando da questão da educação básica. Agora, por exemplo, quando você tem fóruns como esse, com podcasts ou outras coisas, que incentivam o debate ou o pensamento ou a reflexão de pessoas sobre o que está rolando, isso é uma forma de educar. Então, existe uma coisa que eu falava dentro de casa, que o maior tabu no Brasil não é sexo, não é drogas, não é porra nenhuma disso. Porque isso os pais falam tranquilamente. Se você perguntar hoje, você sabe quanto seu pai ganha? Não. Por quê? Porque ele nunca me falou. E se eu perguntar, eu apanho. Sua mãe já te falou? Não. Porque se eu perguntar, eu apanho. Então, assim, isso é o maior tabu que existe dentro dentro da família, dentro de casa, o financeiro. Total. Financeiro. Ou seus pais não sabem falar ou eles não querem porque eles têm vergonha. E aqui no Brasil é meio que cultural, meio que falta de educação você perguntar quanto que a pessoa ganha. Sim. Não, e há também uma questão, tipo, se a pessoa ela ganha um pouco acima da média, há um... lá, ó. Ó o riquinho ali. Ó, você recebe bem. Entendeu? Tipo, pô, se você recebe na média, pô, você recebe quanto? Sei lá, uns 6 pau e tal. Então beleza, tá de boa. Não vou te julgar. Você recebe 10. O que você faz pra receber 10 mil? Hein? O que você faz, velho? Você trafica droga, né? Pô, já começou uma parada assim. Trafica droga. O meu pai, assim, era muito... Isso que você falou mesmo. Minha família é uma então família... Você é um privilegiado da sociedade. Minha família é uma família tradicional. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, né? Que cresci nesse berço, muito orgulho deles, inclusive. Mas eu sempre cresci assim, tipo, meu pai é provedor da família, sendo uma pessoa que, tipo, ele que sustentava a casa e tudo mais, não tinha noção, porque nunca falaram comigo, questão de dinheiro e tudo mais. Só que meu pai, ele teve a crise da construção civil, pegou bastante meu pai na época ali de 2015, 16, 17, ele começou mais ou menos. Cara, e ali, eu me vi, eu fui obrigado, na verdade, pelo contexto familiar que eu tinha, a tentar entender um pouco a dinâmica financeira da nossa família, porque eu tive que subsidiar a minha família. Então, desde 16, 17, o meu pai ele deixa de ser o provedor da família e passa a ser eu e minha mãe. Porque, assim, meu pai ele tem suas particularidades
ele tem uma pessoa muito boa, então assim, ele evitou de fazer a mudança de chave, procurar outro lugar para trabalhar, alguma coisa. Ele ficava muito agarrado a uma antiga uma empresa que estava falindo, que não pagava, que não fazia nada. E ele ficou assim, cara... E aí sim que eu fui ter noção, depois de eu ter lá meus 20 anos, 22 anos, qual que era a dinâmica financeira. E eu ia tentar entender, tipo, pô, cara, por que nós estamos fazendo essa viagem para tal lugar, sendo que nós não temos nem reserva de emergência? Sim. Uhum. Cara, como é que... Eu falei assim, velho, e até hoje, eu discuto muito com minha mãe, pai, por favor, desliga agora esse podcast, você não pode ver isso. Porque eu e minha mãe, a gente faz falcatrua pra esconder com meu pai o valor do cartão de crédito, porque minha mãe, às vezes, ela gasta muito no cartão, ou algo do gênero, com coisas inúteis, e, cara, a gente tem que rebolar, e eu falo assim, mãe, eu vou te ajudar dessa vez, sabe? Vou tirar o meu dinheiro aqui pra poder ajudar a pagar uma conta suas. Mas, velho, o que eu tô falando aqui é que a gente não tá sentando, não tá conversando pra vocês estruturarem. Não tô falando que você vai parar de gastar isso. Não. Mas só você saber como que você vai gastar isso. Porque você tá gastando de uma forma que ela não teve uma educação de saber que, velho, tá, eu não posso gastar mais esse valor com isso. Tem que gastar menos porque eu tenho que separar pra poder ter o meu dinheirinho caso uma merda aconteça. Uhum. Eu recebo 10 e o cartão é 20, meu salário é 30. Essa é a lógica. E você falou da crise aí, o que gerou essa crise foi a bolha de crédito lá no governo do Lula, tá ligado? Tipo, a bolha que foi criada estourou na mão da Dilma, né? Também, né? E aí, claro, a Dilma fez o que ela fez, né? Não teve capacidade e política de fazer uma gestão disso. Mas tipo assim... o cenário econômico foi maquiado, trazendo uma sensação de prosperidade, de crescimento, principalmente, e os mais afetados foi nessa área de construção civil. Tanto é que começou a fazer um monte de apartamento, um monte de gente comprando apartamento, tipo, o corretor de imóveis passava na rua assim, olhava pro mendigo, o que você acha de ter um imóvel? E ele passava na análise de crédito, né? Pois é. Qual que era o critério? Não, mas é engraçado. Aí, tá uma coisa que mineiro não pode se orgulhar de jeito nenhum, da Dilma. Veio daqui, né? Infelizmente. Enfim, bom, não vou ficar revoltado, não, que é pior. Mas, enfim. Bom, mas é isso, assim, eu acho que é bizarro isso, cara, porque, realmente, dentro de casa eu tive isso porque minha mãe, ela foi muito certeira nisso. Ela falou, um dia eu cheguei pra ela e falei, eu queria tal coisa, tá, isso aqui custa tantas horas do meu trabalho. Como assim? Isso custa tantas horas? O que você tá falando comigo, velho? Você não vai trabalhar Então, porque eu recebo tanto. Eu vou fazer isso aqui. Isso custa tantas horas do meu trabalho. Vale a pena? Não. Pois é, então não peça. Ou trabalhe e faça. E aí foi aí que eu fui aprender que tempo é dinheiro da pior forma possível, né? Minha mãe falando comigo forçosamente isso. Agradeço muito que ela fez isso comigo. E assim, é difícil porque você não pode falar isso hoje com as crianças, que também veio por conta da cultura. Falar isso com a criança hoje é negar pra ela alguma coisa, e isso é um absurdo do ponto de vista dessa galera de hoje em dia. Você não pode negar nada ao seu filho. Seu filho tem que dar... Não, cara. Não, você tem que botar limite e negar coisas pro seu filho. E aí eu queria chegar nesse assunto. Você falou de cultura e tudo mais. O que você acha da gente mudar o MEC? Só perguntando. Só fazer um parênteses aqui sobre essa questão da família. Deixa eu só... complementar a pergunta dele. O que você acha de mudar o Mac? E a minha pergunta é o que você acha de destruir o Mac? Não queria usar a palavra, não, mas você já falou. De implodir ele. Mas assim, só fazer um parêntese, porque essa fala sua, eu me identifiquei com ela, porque esse ano eu tive uma situação com minha mãe muito parecida, né? Eu voltei, minha mãe, ela é uma mulher muito, muito foda, e ela sempre como minha família passou por crises assim, inclusive na época com o meu pai, minha mãe ela começou a fazer comida congelada para poder vender, para poder ajudar a pagar lá em casa. Minha mãe é muito boa cozinheira e tal, e começou a explodir, frango sabor, vendendo pra caralho e tal. Só que o negócio começou a crescer tanto que não cabia mais lá em casa, e ela chegou num dilema. Eu tenho que, ou a gente sai para poder desenvolver ou não. Optou por não sair, beleza, saiu. E aí agora, nessa época, com um pouquinho de pandemia, ela desenvolveu uma nova empresa, que é a Polir Obras, que ela faz limpeza pós-obra. E ela começou a explodir de novo, ao ponto de novo. E aí,
Cresce ou não cresce? E aí agora ela decidiu crescer um pouco mais. Ainda assim, eu sempre falo assim, mãe, isso aqui você vai ganhar muito mais dinheiro que sendo professora, porra. Sai de lá. Ela, não, mas é uma estabilidade que eu tenho lá. Eu falei, velho, uma estabilidade merda, professora. Minha mãe também foi professora, minha mãe era da área de educação. Assim, eu falei, velho, mãe, não, porque lá eu tenho todo mês isso certo. Eu falei, mãe, você tem um puta de uma empresa, você está sendo já conhecida pelas as consultoras, o seu nicho de atuação é um nicho alto, é caro. Minha mãe, ela é empresa pós-obra, mas geralmente ela pega na região Centro-Sul, Cara, Alphaville. Eu nunca ouvi falar desse nicho de mercado. Aqui Pois não é. tem, lá fora já existe há muitos anos. Cara, é basicamente o seguinte, porque geralmente o que acontece? Eu já entendi o que é, velho. É. Mas, tipo assim... Limpeza pós-obra. Tipo, termina uma obra, geralmente quem faz isso, a própria consultora, ela faz. Ela dá um a mais pra galerinha ir lá e lá. Só que ficou uma merda, sabe? Por isso que- Não, você faz gesso e aí tem gesso, a pessoa chega Ela lá... vai mudar, tem um pedaço de gesso no seu chão. Assim, o cara serviço sai com aquela pedreiro, blusa ali, ó. literalmente. Não, o cara entra com a sua blusa, sai com aquela ali, saca? De tanto gesso que tem no negócio, é bizarro. Sabe? Pô, você tem que contratar. O piso, por exemplo, tem gente que gasta milhões com piso, aí o piso tá todo fudido depois de uma obra. Então minha mãe, ela veio e ela começou a se especializar nisso. E aí, pô, ela tá num ciclo ali, gente que tem grana, mano, sabe? E eu fiquei assim, mãe, é sério que o cara tá pagando 10 mil reais pra você limpar a casa dele? É, filho, é. Eu falei assim, porra, o que você tá virando? Eu falei assim, eu vou largar a política. O que você tá conversando comigo? A política não dá dinheiro, gente, realmente. Você viver de política, pessoal, você não ganha grana. Depende. Se você for uma pessoa com os valores que eu tenho, você não vai ganhar dinheiro. Tá, Tudo bem, ok. Beleza. É. Ok, esse argumento foi bom. Porque é um teto que você tem. Ponto. Você não vai ganhar grana. Se você for trabalhar com outras coisas que a pessoa faz, você vai. Na política, na política, pô, você vai ter um faturamento muito maior. Enfim. E aí eu vivi isso. Eu falei assim, minha mãe pediu ajuda pra mim, ela falou assim... E eu cheguei num momento da minha vida que eu tô com vários outros projetos. Eu falei, mãe, eu te ajudo. Mas aí eu tenho que receber por isso. Minha hora vale tanto. Você topa? Não, Samuel. Eu falei assim, então, mãe, desculpa, mas eu não vou te ajudar na sua empresinha. Mas agora, voltando sobre o MEC, né? Cara, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu não posso muito contribuir com esse debate, né? Porque eu não sou uma pessoa que eu tenho um aprofundamento sobre sistemas de educação, formas de educação. Uma coisa que uma visão leiga minha de fora, talvez seja, é que, bom, o MEC está aí desde que ele foi formalizado em 89. E, pô, a educação no Brasil hoje, para você que está aí em casa, aí, uma pessoa que não esteja tão aprofundada com o nível, você acha que foi uma educação que funcionou? Valeu a pena? Você acha que hoje o sistema de educação ele forma pessoas, cidadãos de qualidade? As provas, os controles, eles são de qualidade? Eles mostram estatística? Cara, eu acho que não. Eu acho que a forma que é tratado as diretrizes que seja do MEC são diretrizes extremamente arcaicas. Sabe, que nem eu trouxe aqui agora, a gente estava falando um pouco atrás sobre essas matérias de real life, que eu acho que eles contribuem muito mais, né? Se você ter uma possibilidade de nas escolas, você ter um ensino empírico de várias outras sistemas, você trazer um pouco desse formato que é muito utilizado nos Estados Unidos, que é, por exemplo, é o curso técnico, é o sistema técnico de formação, não só esse... Hoje no Brasil, e a minha visão pode ser uma visão leiga, né, por desconhecer, mas... Pô, hoje você se estuda no Brasil para você conseguir entrar numa universidade, para você sair formado. E o que você vai fazer após isso? Quantas pessoas hoje têm curso superior que estão desempregadas ou que não são boas no que são formadas? Em vez do que, tipo, ela pode ter uma outra N qualidade ou habilidade que ela poderia explorar e ser muito mais recompensada financeiramente. Então, assim... Enquanto tem gente que sai da quinta série pra empreender, trabalhar e se dá muito melhor. Muito melhor, cara, sabe? Então, assim, e certamente essa pessoa não aprendeu na escola. Você viu o vídeo do Fernando Burrão? Qual? Que o cara encontra com ele, tipo assim... Fernando Burrão, ele... Opa, sou eu mesmo e tal. Que aí ele começa a meter o peito, não sei o que, eu fazia... Pô, te vi na escola, você era... engenheiro pica, né? Você fazia isso, pô, tô indo fazer uma reunião com um cara lá, diz que ele é o manda-chuva e tal, e o que você faz na vida? Então, eu comecei fazendo isso, eu saí da série, fui um burro mesmo, mas aí eu abri isso, aí eu abri isso, aí eu abri isso.
E, porra, hoje eu sou o dono. Ah, então eu vou com você. Comigo, não. Você vai fazer com as pessoas que trabalham pra mim. Fraga, tipo... que, ó. Mas, tá ligado? Essa é a parada, assim. Hoje, acho que o sistema, ou a forma, ou a educação, ela é formada... Pô, ela quer te dar um diploma. O que você vai fazer com esse diploma? E quer te ensinar a obediência estatal. Quer que você Sabe? seja obediente, pague os impostos. Na verdade, eu acho que ele não quer, que então, acho que ele na verdade não quer que você entenda. Foi o que a gente conversou da última vez. Me explica em menos de 5 minutos como funciona o sistema eleitoral brasileiro, não para presidente, para deputado federal e deputado estadual. Você consegue? Não. Então você não entende o suficiente. Se você não consegue explicar em 5 minutos ou para sua mãe, você não entende. Ah, mas é difícil explicar. Tá aí o problema. A gente precisa gerenciar isso para poder melhorar. Mudar isso não vai dar para mudar, porque, igual eu falei, você não vai no tribunal bater no juiz, você não vai bater no juiz no tribunal do juiz. Então você precisa achar alguma forma disso. E aí esse é o grande problema, esse é o grande dilema que eu acho que eu quero entender de alguém que é envolvido com o processo, que eu quero entender. Como que você vê pra gente poder fazer alguma coisa nesse sentido? Bicho, você falou de uma parada que tá sendo discutida agora. E isso tá deixando a Câmara Municipal toda maluca por causa dessa complexidade que é o sistema eleitoral brasileiro. Né? Hoje o sistema é o eleitoral proporcional, que para você que tá aí, eu tenho 5 minutos para poder te explicar agora. Basicamente, Mais do que isso. Basicamente, a gente pega essa totalidade dos votos de um determinado território, divide pelo número da cadeira e aquele número ali, os partidos... Coeficiente eleitoral. Os partidos têm que atingir esse determinado número para ter direito a uma cadeira. Só que o problema não é esse do sistema também, né? O problema é que uma hora a conta não vai fechar. E aí isso entra na sobra eleitoral. Que é Meu bizarro. irmão, isso aqui... Você não ignora o número, tá? Você não ignora o número. Você tem que pegar essa sobra eleitoral integral pra você poder dividir. E aí é justamente, você começa a fazer um cálculo que, por exemplo, da última eleição para essa, se o partido fez o número X de cadeiras. Perfeito, fez. Aí sobrou. Não fizeram mais cadeiras, mas falta-se vagas. E aí precisa agora preencher ainda. Como é que vai ser? Então a gente precisa fazer a conta do partido, 80% para poder para ver qual que vai ser. E a partir disso, quem for o candidato que teve pelo menos 10%, ele vai poder entrar. Na próxima eleição vai ser 20%. Só que isso muda a dinâmica, porque nenhum partido vai conseguir fazer essa dinâmica. Exato. Então a gente vai sair do sistema proporcional e vai virar um sistema majoritário. Então agora tem partidos, em vez de pensar numa chapa para poder fazer cadeiras, o que eles estão fazendo? Eu não vou ter mais 40 candidatos a vereadores para eu fazer, sei lá, hoje o coeficiente eleitoral de Belo Horizonte, vou arredondar para 30 mil. Para poder fazer 2 cadeiras, 60 mil votos. Eu vou ter um tanto de candidato a vereador com 6, 7 mil votos, por quê? Vou fazer 2 cadeiras. Mas na hora que começar a confusão da sobra... Sobra para mim. Ninguém vai conseguir fazer essas sobras, porque a nova regra eleitoral colocou, então vai ser eleito quem tiver mais votos. Então os outros 6 mil vão entrar tudo. Prau! Então assim... Nós vamos sair agora de uma chapa que talvez teria 40 candidatos a vereadores e passar para uma chapa de 10 vereadores, só que 10 vereadores cada um tem 15 mil votos. Que na hora que fizer o cálculo eleitoral, não importa se um cara teve 500 votos, vai entrar... Ele vai entrar. Então assim, o sistema ele é feito, ele tem sido feito para alimentar o próprio sistema, cara. Por que assim, a questão das cláusulas de barreira foram crescentes? Para ter acesso ao fundo partidário. Então, hoje nós temos 15 partidos no Brasil. Né? Alguns em formação, né? Nós temos algum para entrar. Mas, por quê? Porque você vai dividir a fatia do dinheiro menor. E isso vai aumentando. E aí você vai ter cada vez partidos mais fortes, né? E aí mais dinheiro para esses partidos, para ser dividido para os mesmos caciques, financiar suas próprias campanhas, que aí você vai ter... Cadê a renovação? Você tá ligado? Como é que uma pessoa de fora, primeiro... Uma pessoa de fora ela vai entrar e ser candidata. O partido olha assim, você... Primeiro, por quê? Porque eu tenho que te aceitar aqui no meu clube. Não vão te aceitar, cara. E depois, entrou? Você, por que eu vou dar dinheiro pra você entrar na campanha? Porque assim, não se engane, velho. Se você não tiver grana, você não é eleito. Então, assim, o sistema, e aí eu sou contrário a isso, hoje o sistema, ele preferiu sugar a máquina pública para poder fazer campanha política, em vez de permitir que empresas privadas pudessem doar, que para mim era o ideal. Exatamente.
E pra mim, eu não vejo, não é hipocrisia nenhuma falar. Você é contra o fundão. Pô, eu sou totalmente, velho. Sabe? Assim, eu sou contra a concepção do fundão, sabe? Porque, tipo, pra mim, velho, é mais transparente, mais honesto, sabe? Você ter, por exemplo, o Zema. Pô, ok, ele é um governador, ele é mais voltado à direita conservadora, mas talvez essas pautas econômicas que o próprio Novo diz. Cara, ok, por que as empresas que levantam essa bandeira ou que se determinam essa bandeira não possam doar diretamente para essa campanha? E aí, quando você votar nela, você está sabendo, olha, são essas empresas que estão ali realmente em conjunto. Se eu tenho uma pauta ideológica, eu vou querer utilizar essa empresa ou não. É claro, aí você tem que ter todo um sistema de controle dele na posição de governante, ele não extrapolar para que ele faça leis ou decretos que vá beneficiar de determinada empresa, mas determinado segmento, sabe? Que nem acontece nos Estados Unidos, você tem a empresa farmacêutica e a paramilitar ali, toda a questão, né? Você tem dois grandes nichos que, pô, você sabe, você tem até emissoras de televisão que são abertamente partidárias. E ok, velho, porra, é isso. Tudo bem, não, aqui no Brasil Entendeu? a gente tem, nem por isso, saca? Então, assim, mas assim, lá é abertamente, né? Não, então. E aqui, pô, uma parada que assim, aí você tem agora tirando bilhões do fundo, enquanto que aí que acontece? O cara que é o dono da empresa, ele vai ter que fazer um caixa 2 para poder financiar para a campanha do cara que ele quer ganhar. Então, assim, você já tá, pô, uma corrupção ali, uma flagrante de corrupção, ou ele tá doando como pessoa física. Tipo, cara, é inconcebível isso. Por quê? E aí você tem sempre uma retroalimentação de tipo, pô, é o clube do Bolinha, você tá entrando, o dinheiro é meu, cada vez mais dinheiro, cada vez eu vou gastar mais na minha campanha, cada vez mais eu vou conseguir atingir mais pessoas, comprar mais pessoas, e eu não falo comprar diretamente com voto, mas comprar a possibilidade angariar, angariar a galera. É tipo, as pessoas que já estão dentro, elas ficam pensando, como é que eu posso me manter aqui e continuar mamando nas tetas? Exato. É um trabalho, né? É um trabalho, não tão honesto, mas assim, é um trabalho. É um bom trabalho. Eu não digo mamando nas tetas, mas eu digo uma pessoa se perpetuando no poder. Sim, eu acho não, que justamente, mas é isso, assim, é um trabalho, porque o problema não é o dinheiro, o problema, assim, é um problema também, claro. Dinheiro não é tanto problema quanto poder. Poder te faz fazer coisas muito piores que se você só tivesse dinheiro. Se você só tiver dinheiro, assim, Epstein suicidaram o Epstein. Ele tinha muito dinheiro, suicidaram ele. Então não importa se você tem dinheiro, o que importa é se você tem poder. No House of Cards, né, o cara falava isso, né? O protagonista da série falava, tipo, se você tem dinheiro é como se você tivesse uma mansão. Mas é muito melhor você ter poder, porque é como se você tivesse um castelo. Um castelo, exato. Total. Tipo, não, o Frank mesmo, né? Pô, e a House of Cards, você falou, velho, é a série que eu mais amo na minha vida, velho. Tipo, sou apaixonado com aquela série, velho. Pô, é muito foda. E o Frank, ele deixa muito claro que nunca é sobre dinheiro, sabe? Ele nunca tá ali sobre dinheiro. Até mesmo, ele tem alguns casinhos mostra que ele era de corrupção, de pagamento, assim, mas nunca é sobre isso. É sempre sobre a política ali, sobre poder, fraga. Sim. Né? E falam que isso, né? Tudo na vida é sobre, tipo, no dinheiro, assim, tem se falado, né, que tudo na vida é sobre sexo, menos sexo que é sobre poder. Dinheiro é a mesma coisa. Não é sobre tudo na vida é sobre dinheiro, menos dinheiro que é, tipo, também um pouco sobre poder. Sempre é sobre poder, sexo é sobre poder também. Geralmente é isso, saca? Sim. Enfim. É o fim, né? É sempre poder. Se você sempre chegar lá. Cara, eu preciso ir ao banheiro. Tá. Se vocês quiserem continuar por enquanto. Você tem alguma pergunta aí pra nós, ou André? Eu vou anotando aqui as minhas pontas também, Samuel. E aí? O André é a mão invisível do mercado aqui. A mão invisível. Só a voz do além, né? Ô, Samuel, eu queria só saber o partido do Gabriel, né? Uhum. Que é o vereador. Exato. Então, hoje ele não tem partido, né? Nós acreditamos, né? E sempre defendemos, inclusive foi matéria do meu TCC, candidaturas independentes. Vocês estão vendo, eu sou mais libertário e anarquista que você imaginava. Mas a gente sempre defendeu candidaturas independentes, né? Baseado no Pacto de São José da Costa Rica. Entretanto, o sistema eleitoral
O sistema é foda, meu parceiro. Não permite isso. Porque por todo o cálculo que teria que ser feito, né? Porque hoje, quando se vota por um deputado, por um vereador, por um cargo legislativo, você não vota na pessoa, você vota na legenda e consequentemente, depois na pessoa. Por isso que o número do partido sempre vem antes. Então, assim, e é feito o cálculo que a gente falou aqui um pouco mais cedo. O Gabriel, ele nunca teve, assim, ele apesar de ele ter um histórico na Turma do Chapéu, no PSDB e tudo mais, ele não é uma pessoa muito ligada ao partido, porque, e eu corroboro com essas ideias, porque a instituição partidária no Brasil ela é uma instituição falida. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem poucos partidos que realmente possuem valores definidos, seja para o bem ou para o mal. Não estou aqui entrando na ideologia deles, mas que realmente você olha para o partido, você bate e fala assim, tá, eu entendo esse partido, ele defende essas causas. Não vou julgar se está certo ou está errado, mas eu sei quem que é. A maioria dos partidos você olha e fala assim, tá, eu conheço esse partido. Aí quando você vê a nível estadual, uai, eu conheço esse partido. Aí você vai a nível de vereador, uai, que porra é essa? Eu conheço esse partido? Tipo... É uma parada que, assim, ele vai e porque realmente o partido ele não tem. Ele é uma coisa meio morfológica ali, né? Então não faz sentido você votar no partido, né? Exatamente. Caralho. Então, assim, e aí o que acontece? Hoje o sistema, ele te pede pra você ser de um partido. Ele não te pede, ele te obriga. Você quer entrar, você quer fazer parte aqui do jogo, você tem que entrar por um partido. E aí o Gabriel, em 2016, ele é candidato pelo PHS, que inclusive não existe mais. Por quê? Porque subiu o sarrafo, o PHS não atingiu as votações necessárias, os líderes partidários resolveram fazer o quê? Uma fusão para entrar em outro partido. Pra você ver como é que eles estavam tão apegados aos valores dele, né? Mas o Gabriel, ele é candidato pelo o PHS e ele assina um termo de compromisso de independência. Olha, deixando muito claro, eu só sou candidato pelo PHS não porque eu acredito no PHS, mas que eu preciso do PHS para ser candidato. E eu não vou seguir os valores que o PHS, porventura, tem ou não sobre determinado assunto. Eu vou seguir os meus valores. Né? Tanto que a gente deve brincar, fazer uma piada interna aqui, que o PHS era partido, acho que é humanitário social, alguma coisa assim, humanista social, não lembro. A gente falava que o PHS era o partido hedonista sexual. Mas é porque é realmente isso. E aí acontece um pouco dessa mesma situação no Patriota, quando o Gabriel foi candidato em 2020. Ele tem, sim, também uma outra carta assinada. Ele faz parte da chapa do Patriota, é eleito pela chapa do Patriota. E depois, quando o Patriota começa a ter, em 2021 ou 22, eu não lembro certinho, acho que foi 21, um movimento do Bolsonaro ir para o Patriota, né, que chegaram até a fazer uma assembleia em São Paulo, não sei o quê, papapi, papapó. O Gabriel é expulso do partido, aqui em Minas. Então ele está sem partido desde então. Se você me perguntar aonde o Gabriel vai estar, em que partido no ano que vem, não sei te informar. Não sei te informar. Mas qual é o espectro dele mais, assim? Ele é um social-democrata. Eu sei que ele é bem eficientista, né? Ele é um social-democrata. O Gabriel, ele é... Social-democrata? Ele é um liberal e tudo mais. Mas o Gabriel, eu colocaria ele, se tivesse para desenhar aquele aspecto político, eu colocaria ele um centro à direita. Ali. Entendi. Sabe? Ele é uma pessoa bem liberal na questão dos costumes, né? Dessa questão que a gente dita, né? Costumes, nesses valores. Uhum. Mas acho que à medida que... E é uma pessoa também liberal na economia, pró-mercado e tudo mais, mas entende a necessidade de discussão de pauta. Em relação a esse espectro político, onde você se colocaria? Eu me colocaria um pouco mais à direitinha ainda do Gabriel. Questão do pró-mercado, sobre a necessidade do Estado intervir na dinâmica econômica da sociedade. Eu não sou uma pessoa liberalzona, anarcapitalista e tudo mais. Eu entendo a necessidade que o Estado ele precisa ser
estar presente... Não tem que se reduzir. O Estado, Eliminado. Eles têm que estar presente em alguns locais que não é interesse que seja do mercado estar. Porque, bom, é o que eu vejo, principalmente nesse tempo que eu tive na política, nesse trabalhando, que algumas situações que não é interessante mesmo, sabe? Não que é o fomento da desigualdade, mas é porque eu vejo que não tem interesse mesmo em fazer algo nesse sentido. Então, sempre quando eu vou fazer esses typeforms, esses testes, esses quizzes, geralmente cai um pouquinho para liberal, um pouco liberal social. Mas você não acha que monopólio é sempre ruim, não? Total. O monopólio, ele deixa as pessoas, principalmente quem é o dono do monopólio, acomodado para poder trazer inovação, ou ele praticar um preço abusivo. Ele tem N defeitos. Então, desde desenvolvimento da tecnologia ou do serviço que ele presta, até... pavimentar estradas. Cara, é isso que é a pergunta que eu ia fazer. Como é que... Eu tava pensando quando o Igor me convidou, cara, eu vou fazer uma pergunta para ele. Como que num mundo anarquista, como é que as estradas seriam feitas? Cara, eu não sei te responder isso. Eu não sei como que seria o interesse da sociedade em construir, tipo, do capital em construir. Mas eu nem falo assim, tipo, vamos deixar para o mundo privado. Mas você não acha extremamente abusivo ser proibido? Porque, tipo... Tipo assim, uma família não tem... Outra coisa que é a questão sanitária. Uma família não tem esgoto em casa. Vamos lá ajudar ela para dar esgoto para ela. Né? Vamos fazer um movimento aqui. Não pode. Pois é proibido. Você vai levar multa, você vai ser preso. Eu sou muito mais a favor de você criar agências regulatórias fortes, bem fortes mesmo, sérias, que elas vão... você vai permitir, beleza. Saneamento, não vamos ter só a Copasa aqui em Minas, não. Porque, a Copasa, ela tem seus lados positivos e negativos, mas ela é extremamente limitada, até mesmo de capacidade. Libera, quem quer fazer essa questão do saneamento, essa gestão das águas e tudo mais, deixa. Agora você tem o Estado apenas como um agente regulador fiscalizando se o serviço está sendo prestado com os mínimos definidos. E pronto, deixa eles se degladiarem do jeito que eles quiserem. Tá, e eu te pergunto, eu acabei de chegar aqui no auge da coisa, né, no Dead of Winter aqui. Quem define o limite? Quem define os mínimos? Quem define os mínimos dessa situação? Bom, uma construção dos próprios políticos eleitos na própria... Tipo, municípios vereadores. É isso. Mas assim, na verdade, sim, tecnicamente seria uma agência criada pelo executivo. Mas, é algo definido pelos vereadores. Numa votação, num projeto de lei, na hora que você está formando, talvez, uma agência dessa que vai regulamentar, você tem os limites a serem definidos. Tipo, beleza. A empresa, para poder prestar esse tipo de serviço, ela tem que respeitar isso. Beleza. No mundo de hoje, seria possível um município ter essa independência? Cara, tecnicamente falando, não. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui, a gestão de águas e transporte é competência estadual. Hoje, basicamente, pela Constituição que é feita o Brasil, pelas competências no artigo 30, que definem qual que é a competência do Estado, 29, que é 30 do município, 29 do Estado e tudo mais, hoje você não tem como você falar isso. Porque você tem, assim, assuntos dinâmicos do dia a dia, que são competências do município, outros que é energia e tudo mais, que é competência do Estado, e outros que é questão social, que são decorrentes da própria União, né, da Federação. Então, você não tem como você trazer essa independência para o município, porque ela por si só, pela Constituição, ela não é independente. Mas o Estado é para isso. O Estado, quando a gente fala do Estado do Brasil, né? O território. O Estado também não. Ele está atrelado à Constituição Federal. Então, sempre vai ser proibido você fazer uma rede de esgoto. Sim, se você não mudar a competência da forma que o Estado qual que é a competência de cada Estado a formar isso, basicamente, sabe?
Mais alguma pergunta aí, André? Não, e aí, para poder fazer essa descentralização, a gente cai naquele mesmo problema que você falou, né? Que é tirar poder De gente que não quer tirar de quem vota se vai ou não retirar aquele poder dele mesmo, né? Tipo assim. E isso passa por uma educação do eleitorado, sabe? Porque, tipo, cara, e aí é uma coisa que eu falo, sempre, eu tomo um cuidado também, claro. É claro, a corrupção, ela é um problema latente brasileiro e ela existe, ela sempre existiu e ela tem que acabar, a gente tem que ver mecanismos para poder cada vez mais inibir ela, mas o maior problema do Brasil é justamente, eu acho que a eficiência do Estado como um todo. E como que passa essa eficiência? Começa na própria eleição. Quando a gente, na hora que vai votar, a gente não a maioria da população, né? Nós aqui, a gente está fazendo um debate, então eu tenho certeza que quando vocês vão escolher os seus representantes, vocês estudam, vocês questionam, vocês procuram quais são os projetos dele e tudo mais. Vocês não vão votar, por exemplo, num cara que é do PT, ou um cara que é progressista. Vocês vão procurar alguém que tenha um pouco a semelhança, ou não, ou assim, eu não vou votar em ninguém não, porque é tudo fodido, foda-se. Ok. Eu opto mais por isso. É uma possibilidade também. Eu tô falando assim, tipo, a escolha nossa aqui, ela passa por uma reflexão por essa. Tô falando que a maioria da população, 90%, não passa por isso. A maioria da população, principalmente nos cargos mais baixos, e a gente vai subindo, ela tá assim. Primeiro, o que eu ganho com você elegendo? A parte de um pressuposto assistencialista. Depois tá, não, aí passo para um posto, não, mas ele é gente boa, meu amigo. Aí depois, não, mas ele é um cara que ele cuida do meu bairro só, mas o cara tá ali. Eu só quero ganhar para poder melhorar o bairro Califórnia. Tá esquecendo de debater Belo Horizonte como um todo, o orçamento da cidade, o transporte, a saúde, enfim, o orçamento. Então, assim, a gente passa da própria educação da população na hora que a gente vai escolher alguém. Porque, se eu não tô escolhendo uma pessoa que vai poder seguir meus valores e ela ali vai fazer uma mudança que seja para diminuir o Estado, que seja para poder fazer outras escolhas mais eficientes, como é que eu vou querer que isso acabe? Sendo que a única oportunidade que eu tenho de fazer a diferença, eu tô dando um voto para qualquer um. Ou, enfim, assim, ou não tô dando voto. É claro, cada um escolhe o jeito que vai fazer. Mas eu tô, tipo... Não é sobre o que fazer, mas o porquê você chegou nessa decisão. Sim. Entendeu? Entendi. Bom, aí eu tenho uma pergunta que é um pouco complicada, mas vamos lá. Cara, beleza, tudo bem. Você está inserido nesse meio do governo e tal. O que você acha que a gente pode tirar da mão do Estado, do governo no geral, que a gente pode fazer sem a necessidade de um governo mexendo? Porque, assim, a gente tem que reduzir o poder dele. Perfeito. Isso é certeza. Graças a Deus a gente concorda nesse ponto. Até porque muito raramente alguém vai falar que não, eu acho que tem que ter mais governo sim, porque geralmente quem tem essa opinião não está aberto ao diálogo com a gente. O que você acha que dá para fazer, pelo menos assim, nível federal, tá? Porque nível, tipo, daqui de Belo Horizonte não tem o que fazer. O que você acha que dá para fazer? Que a gente consegue reduzir ao máximo para poder fazer assim, não, beleza, vamos passar isso para a população, ou então vamos passar isso para nível individual, ou vamos parar de deixar o governo mexer com isso. O que você acha que pode ser feito nisso? Então, eu acho que é muito mais essa concepção, né, de como o Estado é formado, e na Constituição, acho que, se não me engano, é o artigo 172, 173 e 171, das formas que o Estado ela atua na economia, né? Uma como prestador de serviço, uma como regulador, uma outra como fiscalizador, enfim. Eu penso muito o Estado, ele tem que se abster de ser o protagonista nessas relações. Por exemplo, eu não vou falar, educação. Vamos botar que seja educação mesmo, sabe? Você criar sistemas ou uma agência que, pelo menos, fiscaliza, a Anatel, que seja, a BNT, você tem que criar alguns, ou até mesmo nas próprias agências, não regras excessivas que, tipo, ingessem todo os sistemas, mas você tem algo que, tipo, dê a liberdade para quem quer empreender ou quem quer fazer qualquer outro tipo de iniciativa, que você tem, eu tenho minha ciência, que minha liberdade, ela acaba quando começa do outro. Isso. Até como que eu posso entrar em qualquer área usando esse princípio? É isso, sim. Como que a gente pode diminuir? É um pouco mais... Assim, eu trago um pouco para nível
municipal porque eu estou no município. Então, assim, eu conheço mais a realidade ali para poder falar como que, por exemplo, a gente poderia melhorar a dinâmica, sabe? No própria gestão, vou botar gestão de resíduos de Belo Horizonte. Você tem a CLU que faz, sabe? É única e exclusivamente ela. E aí, Belo Horizonte hoje, por que não avança na coleta seletiva? Porque você tem só a CLU que faz. Aí ela tem que, para ter cooperativas interessadas, tem que fazer uma parceria com a CLU, para aí sim fazer coleta seletiva, em vez de você pegar, não, a CLU, que é a Superintendência de Limpeza Urbana, ela vai fazer o seguinte. Não matou. Ela vai ser responsável por fiscalizar, mas nós vamos aqui abrir quem quer tratar o lixo da forma que quiser e tal, pô. Não vai ser o Estado assim, mas, claro, o Estado ele pode ser que ele tenha uma empresa prestadora de serviço, mas ele vai entrar como concorrência, como toda outra. Talvez ele tenha, inclusive, até mais poderio financeiro no começo, até o mercado entender que aquilo ali vale a pena excluir o Estado dessa relação, de poder realmente, fazer algo nesse sentido. Então, assim, porque acaba que limita muito a atuação de outras pessoas que poderiam estar prestando um serviço muito melhor. Outro exemplo, Prodabel. Vocês conhecem a Prodabel? Uhum, sim. É a empresa de tecnologia e dados do município. Uhum. Bizarra. Assim, para mostrar o tanto que ela é bizarra, e isso porque você tem, somente aquela central ali de dados, o próprio Calil, não estou entrando no aspecto dele, numa live que ele fazia, às vezes, ele em live estava xingando a Prodabel, que é a empresa dele. Falei assim, essa porra de Prodabel com internet ruim. Pô, cara, você tem a caneta, sabe? Fecha essa porra, então. Fecha essa porra. Entendeu? O dono tá reclamando. Cara, então assim, vende, sei lá, para de fazer... Privatiza ela. Entendeu? Privatiza essa porra. Aí vem o não, mas veja bem, né? Que eu odeio essa frase. Que raiva que eu tenho dela. Bem. Não, mas veja bem. Aí segura assim, não, mas veja bem, ó. É um meia-culpa aqui. Meia-culpa porra nenhuma, velho. É ruim, tira esse negócio, para com isso, saca? Tipo assim, passa a empresa pra frente e faz... Cara, não dá. Mas o prefeito tem esse poder mesmo? Não, né? Tem. Assim, tecnicamente... Tem. Ele manda um projeto de lei pra Câmara pra poder fechar a empresa que ele quiser ou abrir a empresa que ele quiser. Ele mostrando a viabilidade orçamentária dela, ou o porquê, nas multiplicativas, ele pode fazer o que quiser. Ano 2021... a gente fez um projeto de lei, a gente aprovou um projeto de lei que a gente fechou a BH Trans. A BH Trans que exige hoje, ela está no processo de fechamento. Em 15 anos ela vai fechar e vai vir a Sumob, que é uma superintendência de mobilidade urbana. Então a BH Trans, que era uma empresa pública, vai deixar de existir. Pode. Projeto de lei na Câmara, Uma você facção aprova. a menos. Hã? Menos Uma facção a menos. A facção de multas, né? A empresa de multas. Ou mais alguma pergunta aí, André? Ô, Samuel, Oi. pelo que você tá falando aí, acaba que a população ela fica meio que jogando sozinha, assim, né? Porque, igual vocês falaram sobre MEC, e o MEC já seria uma Anatel, só que da educação. Então, se a população, para votar melhor, precisa de uma boa educação e o MEC é quem determina a educação, e a educação já não é tão boa assim, acaba que é meio que um ciclo vicioso que a pessoa vai ficar... A população vai estar sempre tendo uma educação de merda e votando mal e tendo uma educação de merda. Então, assim, a sensação que dá é que a população ela fica refém disso. O sistema é foda, sabe? É isso. Tem que lutar contra. Tipo, exatamente, o sistema é foda. Assim, a gente aprovou recentemente uma lei aqui em BH, de nossa autoria, que é a noções de direito e empreendedorismo no contraturno das escolas municipais. A obrigatoriedade disso. Então, toda escola integral de Belo Horizonte, ela vai ter que lecionar no contraturno empreendedorismo e noções de direito. Cara, isso é o mínimo. É um avanço, né? Já é um avanço, sabe? Isso foi um projeto apresentado em 2017. Na hora que a gente apresentou, outros 30 municípios já pegaram, já apresentaram. A gente só conseguiu aprovar em 2020. Porque, claro, tem toda uma questão de debate ideológico sobre o projeto. E agora que foi aprovado, e agora que começou a ser regulamentado, né? Fez parceria com o Sebrae, com a OAB, para poder ter esse ensino para crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano. Cara, é assim que a gente começa, sabe? É através de pessoas que estão na política, que começam a entender o sistema, dentro do sistema. E, pô, você vai começar assim, sabe? Agora, Belo Horizonte tem 140 escolas integrais. Bom, são 100 mil
alunos que vão ter agora a oportunidade. Estou falando que eles vão virar empreendedores, né, advogados, mas que pelo menos eles vão ter a oportunidade de entender como é que funciona a dinâmica do empreendedorismo, como é que funciona esse nicho, né, essa área, e também vão ter a oportunidade de conhecer os seus direitos básicos. Os seus direitos, que é consumidor para não ser lesado numa relação de consumo, ou o que é certo ou errado, enfim. É o mínimo. Quando você é a favor do Estado, é bom você conhecer as regras, mas quando você é contra... É bom... é melhor ainda. É melhor ainda. Né? Pra você não se ferrar, né? Total. Você manter amigos próximos e inimigos mais próximos ainda, né? Isso é fato. Isso. Mas eu acho tudo legal, assim. Eu não gosto muito da parte de obrigatório, mas eu entendo que é melhor. Você falou aí da Câmara. Cara, quão ruim é a oposição? Quão difícil é a oposição? Cara, eu acho que assim, geralmente nas leituras que eu tenho das câmaras municipais, elas são uma oposição não ideológica, mas geralmente uma oposição através ou oriundas de algo político. Você tem geralmente uma oposição ideológica só de partidos, aqueles partidos que a gente falou um pouco mais cedo, que necessariamente são ideológicos. Então você tem geralmente sempre algumas pautas necessariamente talvez de debate nacional, que você tem um posicionamento dos partidos de esquerda dessa forma, dos partidos, ou eu diria partido da direita. Que é o novo, dessa forma. Porque, enfim. E aí você tem isso. Então, assim, a oposição, quando você está com níveis mais baixos, ela existe porque talvez o cara era de um grupo político, não foi o prefeito não elegeu o grupo dele, e aí o que rola? Ele tá ali politicamente na oposição, ele não tá ali ideologicamente. E aí, hoje, a gente tem uma questão de como que é a qualidade da própria Câmara Municipal e como que ela se forma nisso, sabe? Às vezes, há uma situação lá que a oposição ela não é muito técnica, ela não utiliza as armas do jogo que ela tem para poder discutir pautas ou inserir pautas em determinados projetos de lei, acordos, que ela poderia. Que ela não utiliza as regras do jogo. Tem vereadores lá, aqui na Câmara de BH, que eles sabem utilizar e utilizam muito bem isso. E aí, às vezes, eles são uma oposição de duas pessoas, uma pessoa, que eles conseguem mais coisa do que um cara. São várias pessoas que são da base do governamentista. Porque você tem que saber. Isso que é uma crítica que eu tenho, que, tipo, tem muito vereador, não estou falando aqui, mas estou falando em geral, que sabe ganhar a campanha política. Não sabe ser vereador. Não sabe legislar. Ele chega lá, tem um regimento interno, tem a dinâmica de uma comissão, o cara toma olé. Não sabe requerimento. Pô, o cara juntou requerimento de votação prioritária, pauta de urgência, mas é votação em bloco, emenda, apresentei um substitutivo. Pô, se você não entende a regra do jogo que você tá jogando, você fica automaticamente... eu não entendo o que eu vou fazer. Vou pra base aqui, ó. Sim. Não. E aí, quando tem pessoas que sabem jogar, elas controlam toda a Câmara Municipal. Isso. Ou a Assembleia. Ou o próprio Congresso. Congresso, Tem um livro, não sei se vocês já leram, que... Ele já leu. Tchau, querida. Tchau, querida. Sei. Exatamente, velho. O Tchau, querida, o Eduardo Cunha, ele traz até um pouco dos aspectos que ele fez no dia a dia, mas como que dá pra você entender no livro dele, como que ele era um conhecedor das regras do jogo da Câmara dos Deputados e, através disso, ele ganhava algumas vitórias políticas através de manobras regimentais. E é isso, cara. Você tá, por exemplo, eu estou discutindo com você sobre escola sem partido. Seu projeto vai entrar em pauta. E e aí se mobiliza todo mundo e tal. Eu sou oposição, estou aqui assim. Aí eu vejo assim, no regimento, se eu pedir 142, que em BH que é isso, sai de pauta o projeto. Aí o vereador presidente da Câmara, o Gabriel Azevedo, assim, e vamos votar agora o projeto de lei 305, que diz sobre a escola sem partido. Aí aí você está lá na sua base, falando, é isso. Tal. Eu chego lá de mansinho no microfone e falo assim, 142. Aí o vereador viu, deferido. Presidente, deferido. Pronto, seu projeto saiu de pauta.
Se você não tá ali do lado entendendo, se ele falar um 4-2, eu tenho que virar e falar assim, para recorrer, presidente. Que aí vai recorrer sobre o projeto de retirada de pauta e aí a gente entende. E isso são vários outros tipos de mecanismo, sabe? Tipo, beleza, eu falei um 4-2 agora. Aí a gente vai discutir a discussão do projeto. Mas quando ele fala em votação, se eu virar, quando ele falar em votação, eu falar 155, presidente. É o quê? Retirada de pauta também. Então o cara tem que virar e falar de novo essa parada, entendeu? Assim, meu irmão... É tipo isso aí que eles chamam de obstruir, tipo, você ficar usando cavalo na casa o regimento pra poder Exato, atrapalhar a galera. Aí, a gente já fez muito, na época do Calil, a gente sempre foi independente, né? Pra vocês terem ideia, na época que a gente... na época que o Calil era prefeito, a gente votou mais vezes com o governo do que os próprios líderes de governo junto. Mas a gente era bastante crítico e a gente não deixava as coisas passar fácil quando a gente vê que é algo contra. Plano diretor, principalmente em Belo Horizonte, a gente apresentou mais de 1.500 requerimentos. Velho. Eu passei a noite imprimindo requerimento, a gente colocou a planilha lá para protocolar esses trem todo. Tá, sabe? E aí é isso, obstruir é o quê? Pô, você vai votar esse projeto? Uma hora a base vai ganhar, velho. Porque a base é maior, geralmente, que a oposição. Se não fosse, você não estaria nem votando isso. Mas você vai ter que me ganhar, pelo menos... Pelo menos eu vou te cansar. Então, assim, tem 1.500 projetos. A gente vai ter que discutir cada requerimento. Requerimento, pelo menos, requerimento 308. Supressão do artigo 1. Para discutir, presidente, cada vereador tem 5 minutos de discussão. Nossa. Em votação, cada um tem para 1 minuto. E aí, velho, você vai aqui, 5, 6 horas no dia. Cansou? Marca um extraordinário, então. Você vai cansando a galera. Você vai fazer... Isso, em âmbito federal, é a mesma coisa, né? Tipo, mesma coisa. Deputado, É até pior, né? É a mesma coisa. Eu não lembro onde é que foi que eu vi, cara, que o pessoal acho que faz um curso, né? Quando você é deputado, você faz um curso para entender o regimento interno da casa, etc e tal. E aí, eu não lembro onde é que foi que eu vi que... quando o Kim foi eleito, o Kim Kataguiri, o pessoal lá que dá esse curso parece que falou que ele é... pessoa tão interessada no regimento igual ele, a pessoa só tinha visto o Zé Dirceu, sacou? Cara, a parada assim... Quando é exatamente isso, né? Os caras têm que entender exatamente o regimento, porque, igual você falou, às vezes o cara usa uma regrinha ali pra poder destruir Então, a parada é o seguinte, fazendo. Quando a sacou? gente entra... É bem um bizarro, cavalo velho. na casa D4, né? Não, isso aí é xadrez 5D, velho. Não, é exatamente isso. Tipo, Já cansa a gente só de ouvir falar, né? E tem uma parada que é muito isso. Quando a gente entra, a própria Câmara Municipal, ela tem vários servidores com N funções e ela tem um acolhimento para novos vereadores, novos assessores vereadores, justamente com cursos para poder ensinar o regimento e a dinâmica, como é que funciona a casa. Para também não pegar e julgar. Assim, olha, você acabou de ser eleito. Vem cá, entra nessa selva aí sozinho. Puf. Meu irmão, até você aprender, mesmo você tendo um curso assim, você ainda vai tomar porrada. Você vai apanhar, Porque você vai entender a teoria. Na prática, assim, eu sei que pode pedir isso. Mas na hora que você vê o cara fazendo isso, combinando com outro artigo, combinando com outra parada, você fala assim, que porra É essa? É igual tirar a carteira. Juntando as Essa. cartinhas do Magic, né? Tipo mas isso. mas é exatamente É tipo isso mesmo. É exatamente. É igual você tirar a carteira, né? Você tem ali, você te passou no curso de direção, mas você vai aprender mesmo é dirigir, né? Entendeu? Aí tem muita coisa, assim. Então, assim, tem curso, tanto na Assembleia quanto na Câmara, de pós-graduação em regimento. E eu acho que o regimento, inclusive, da Câmara dos Deputados, ele é bem mais extenso, bem maior do que o próprio... Assim, o de BH ele deve ter ali suas, sei lá, 100 e poucas páginas, mas 100 e poucas páginas não, mentira, deve ser umas 30, mas é 100 e poucos artigos, na verdade, ou mais. Não, muito mais, estava falando 5 aqui, deve ser uns 230, enfim, foda-se. Mas ele é mais de boa, ele é mais liso, mais limpo. Mas quando você vai aumentando para nível Hierárquico, o bagulho vai ficando mais louco, porque aí as comissões elas têm muito mais poder. Tem, por exemplo, projeto de lei que se é aprovado no nível federal, ele é aprovado na CLJ, é aprovado nas comissões de mérito, ele não vai para plenário. Então você tem que sacar como é que você vai escrever um projeto de lei para não ir para plenário, porque se for para plenário você tem que negociar com o presidente da Câmara para poder ir articular com 513 deputados para poder aprovar o seu projeto de lei. Sendo que você pode fazer talvez de uma outra forma para poder articular nas comissões. Sabe, é uma parada muito mais... É um xadrez de bruxo mesmo, velho. Não, você tá doido. Você falou esse negócio aí, eu só queria fazer um comentário, velho. O Eduardo Cunha, o príncipe suíço brasileiro, velho. Eu acho muito doido que teve muita crítica com relação
as coisas que ele fez, obviamente, porque, bom, assim, ele não é um bom samaritano, nunca foi, nunca vai ser. Mas tem amigos meus que são, inclusive, libertários, que falam assim, ele não fez nada de errado, saca? Tipo, eu acho muito engraçado isso, né, cara? E aí, eu lembro desse negócio que você falou do Eduardo Cunha, e é justamente isso, velho. Como que o cara mexeu pauzinho pra poder resolver os problemas, velho? E é literalmente isso. E eu fico impressionado como que tecnicalidade atrapalha uma pauta que pode ser importante, velho. Fico muito puto, cara. Aqui, Puto, de verdade. a gente tá chegando no final, porque vai começar um outro podcast agora. Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e desse seu recado final aí pra galera. Vai lá. Galera, muito obrigado por ter assistido. Imposto não é roubo. Sim, é muito roubo. Imposto não é roubo, é algo essencial para a subsistência do Estado. Do Estado, não minha. Tô brincando. Sim, do Estado. Mas tô brincando, sim, pessoal. tá. É justamente isso. Podia perder a paternidade. Mas eu queria agradecer ao pessoal aqui por ter chamado pra gente discutir um pouco sobre essa perspectiva de como a gente vê o Estado, como que ele se forma, como a gente chegou aonde a gente chegou, muito pela educação, muito pela cultura, e quais são as formas que a gente pode avançar para mudar um pouco a dinâmica que a gente vive hoje. Então, eu queria agradecer. Minhas redes sociais devem aparecer aqui em algum lugar, se não aparecer deve estar na descrição, se não tiver, Samuel Franco BH, segue lá. E é isso, para poder fazer uma política diferente, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é debater cada vez mais, trazer mais conteúdo, é esse tipo de educação também e levar para mais pessoas. E ser uma coisa que evitar, uma coisa que tem muito hoje em dia, que é essa questão da polarização. A gente evitar conversar com uma pessoa que é adversa da nossa ideologia, muito porque ela só é adversa da nossa ideologia. E a gente não consegue construir nada sobre isso. Então, fica esse recado, não brigue com o próximo, abrace ele, seja amigo e discuta com ele numa mesa de bar, que vai ser muito mais produtivo do que brigar com ele em outro lugar. É isso aí. Só não usa garrafa, pelo amor de Deus, porque garrafa você não tá conversando, você tá querendo matar ele. Exato. Por favor. É isso aí, obrigado. Espero que você volte aí mais vezes. Vamos bater mais uma prosa aí pra Quando vocês entender melhor quiserem. essa casa aí, que é Nossa. uma parte da facção criminosa. Fica o convite para estatal, vocês né? aí, porque terão várias votações esse mês de... Não sei quando é que vai ao ar esse podcast, mas é agora no mês de junho. Vai ter, por exemplo, o reajuste dos servidores públicos que vocês adoram. Vai ter o subsídio para o transporte público para os empresários de ônibus, que vocês adoram também. O alvará emergencial para a Arena MRV do Galo. Então, assim, tem vários assuntos que vocês acham que vocês vão... Só coisa ruim, meu Deus do céu. Vão adorar estar Nada de presente lá bom. na discussão. Vou adorar ficar com raiva. Meu Deus, como eu gosto de ficar com úlcera. Mas enfim, queria te agradecer. Bom ver também o lado de quem tá lá dentro. Apesar de a gente saber que é um pouco... É nosso inimigo, mas não é, saca? É interessante a gente ver o outro lado. E é bom também ver que a gente tá tentando fazer as pessoas terem o mínimo de decência de falar assim, pô, então, vamos dar uma reduzida, apesar de eu trabalhar pra ele, vamos dar uma reduzida no poder deles? É interessante isso, cara. Obrigadão por ter vindo. Queria agradecer muito a disponibilidade. E é isso. Tem alguma coisa pra falar mais além disso aí? Ou você? Só mais uma coisa. Imposto é roubo. Sim. É muito roubo. Oh, meu Deus. Valeu. Falou.